Olá, gente. Boa noite para quem está chegando aí. Eu sou o psicólogo Ivan Rabelo, sou diretor aqui na editora Nila Press, é, e queria hoje dar as boas-vindas para vocês que estão chegando. Eu vou ser o mediador dessa noite e eu vou ficar nessa conversinha aqui inicial até todo mundo começar a entrar, tá? A gente já vai fazer a abertura formal daqui a alguns minutinhos, só enquanto a gente vai chegando aqui, né? Já vou deixar alguns recadinhos. Simbora usar o chat, né? O chat está aqui, eu acho que ele é um lugar de trocas. Se vocês forem tendo ideias, quiserem compartilhar informação, trazer a experiência de vocês, a gente vai usando o chat aqui, tá bom? Uma outra coisa também é que quando a gente estiver mais para frente da apresentação, assim, no meio da apresentação, a gente vai colocar a lista de presença aqui no chat. Aí você clica na lista de presença e marca lá que você está presente, coloca o seu nome certinho, do jeito que você quer que saia no certificado, tá bom? Além de fazer a presença por conta do certificado, é legal você também fazer, porque no final, vou contar uma coisa para vocês. A gente vai ter um sorteio especial do livro Ateliê das Emoções. Então, se você responder a lista de presença, você está concorrendo também ao sorteio no final da nossa live, tá bom? Alguns outros recadinhos, né? Ó, então vou dando boa noite para quem já está chegando. Se você também está chegando aqui, já vai passando no chat. Deixa aí, por exemplo, de que lugar que você está falando, né? Eu estou aqui em São Paulo, aqui na capital. E você, de onde que você é? Então passa aqui no chat, deixa pra gente de onde você está assistindo essa live aí, né? O estado que você é. Se você é aluna, aluno de alguns desses profs especiais que estarão aqui, deixa um chamego para prof aqui no chat também, tá? Convidei meus alunos para estarem aqui também, então vamos ver se vai aparecer aqui algum querido, algum. Ó, já vi que a Kátia, querida parceira Cavalcante, está aqui. Cuidado, hein, gente? Quando a Kátia está na sala, ela é sorteada. Então vocês não esquece de passar na lista lá, que nas lives aqui, a Kátia é a nossa sorte aqui, né, Kátia? Ó, Sivanilsa, Lúcia, boa noite, de Pernambuco. Tem a Rosélia do Recife. Quem mais? O Rael de Londrina, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Tem a Simone, Simone Bis. A Tânia de Tabuna. Essa aqui deve ser aluna, deve ser alguém de casa aí, hein? Da Bahia. Então, ó, quem mais? Sigfrido, querido, boa noite, bem-vindo. Elce, quem mais, gente? Ó, tá passando mais gente aqui, tá? Olha, a gente tá tendo uma lousa aqui É, aparecendo pra gente. Pouco a gente tira. é. Com o celular, às vezes a gente vai abrindo um monte de coisa, né? Então, ó, oi Sandra, boa noite. Sandra Angelita Bovier, de Ituporanga. Ah, aí, ó, tem mais gente da região aqui, viu? Que legal, Sheila. Bem-vinda, Sheila. Saelba, ó, a galera de Minas, é Oi. Cláudio, querido. Irani, olha só. Irani, Opa, Irani tá sumiu. Foi escondidinha aí. embora, foi só falar. Isso É. aí. Gente, tem muita gente querida aqui, vão me ajudando, é mesmo. Ó, voltou, voltou, voltou. Voltou. Boa Oi, noite. Quem mais? Ó, gente, então, eu acho que a gente quer Já privilegiar quem tínhamos, né? chegou Já tinha aqui no tido. horário. Então, acho que a gente já vai dar início, né? A gente gosta de fazer essa brincadeirinha aqui para a gente ir se conhecendo. Gente, Regina Krempel, ó, super beijo. Lúcio, tá falando áudio, a gente vai tentar te ajudar ali, Lúcio, no chat. Ó, então, gente, formalmente, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aqui. Eu sou o psicólogo Ivan Rabelo, estou aqui representando a Nila Press e a gente vai começar essa noite especial para falar sobre as emoções, o manejo das emoções nos grupos terapêuticos, né? Mas eu não vou dar muito spoiler aqui, até porque eu nem sou muito entendedor disso, mas eu quero convidar para a gente começar essa noite. Eu quero convidar, chamar aqui o nosso diretor-geral da editora Nila Press, o Ingo Gintert. Boa noite, meu querido Ingo. Eu acho que a gente quer, assim, a sua abertura dessa noite especial. Fala aí.
Oi, Ivan, obrigado. Boa noite a todos, colegas que estão presentes aí, mais uma live nossa. É um prazer imenso termos vocês. O histórico dos autores, em breve, o Fábio de Cristo vai passar. Nossa equipe aqui é com muita experiência da Casa do Psicólogo. O público é meio jovem, né, Ivan, para lembrar disso, mas, enfim, temos uma boa história e muita experiência aí em pesquisas, livros, boas publicações com excelentes autores aí. Uma boa noite a todos e um bom evento para nós. Até mais. Muito bom, Noite. Ingo. Muito obrigado. Boa noite. Gente, o Ingo fez essa piadinha interna, mas ele tá no rolê aí desde 1982. Eu vou falar no Oh, detalhe. Ó, é isso, Ingo? Caso do desde psicólogo? É, desde a né? inauguração da Casa do Psicólogo. Aí. Então ele já estava antes, né, gente? Porque a casa do psicólogo veio depois. Ó, então, muito obrigado, Ingo, pela presença. Agora, eu quero convidar também para fazer então essa abertura dessa noite especial, né? Eu quero convidar a nossa também diretora de publicação, a doutora Saide Maciel. Eu pedi para a Saide me passar aqui um mini currículo dela, mas assim, gente, ela é uma pessoa cheia de muitas coisas, então eu vou ser bem breve aqui. A Saide é doutora e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem uma experiência clínica gigante, 28 anos, quase que o mesmo tempo que ela tem de vida. Said, ela tem especialidade em psicoterapia relacional sistêmica, EMDR, terapia do esquema e também psicologia jurídica. Eu vou deixar vocês se deleitarem aí com a alegria também dessa grande parceira Said. Said, o que que você trouxe para a gente aí? Do que a gente vai falar essa noite? Boa noite. Então, gente, obrigada, Ivan. Uma boa noite a todas as pessoas presentes aqui, né? Espero que possamos ter uma noite bem agradável, bem proveitosa, com esse material maravilhoso que está sendo publicado, né? É, que a gente vai lançar hoje aqui. Realmente um trabalho muito bem feito, que vai nos ajudar bastante, nos instrumentalizar bastante como psicólogos aí, um guia prático. Então, quem puder aproveitar, que não perca tempo, porque realmente o material está muito bem feito. Então, como o Ivan falou, né, eu me chamo Saide, é, sou diretora de publicações da Nila Press e psicóloga também, psicóloga clínica, fui professora universitária por 19, quase 20 anos na graduação de psicologia e também no direito. E todos esses anos profissionais, né, da minha vida profissional, um dos elementos em que certamente esteve presente o tempo inteiro foram as emoções, né? E é por isso que eu quis conversar um pouquinho com vocês hoje também e prestigiar o trabalho dos colegas. Ivan, tu consegues passar os slides aí, por favor? Me ajudar nisso? Consigo, deixa comigo aqui, ó. É só para vocês me acompanharem aí, ter um estímulo visual, né? Porque vou ser bem breve, mas eu acho legal poder assistir também. Isso aí, vamos lá. Tá projetando? Tá. Uhum. Pode passar então. Agora tu vai ter que passar, né? Isso, você vai me falando e eu vou passando. Tá, pode passar. Então, essa é a obra, né? Volta um pouquinho, por favor. Isso. Essa é a obra, né? O livro que acabou de sair, Ateliê das Emoções, guiando profissionais no manejo de grupos terapêuticos. Pode passar. E os nossos autores, então, Fábio de Cristo, Andrelândia de Oliveira, Daiane da Silva, Denise Dantas, João Lucas Alves, Viviane de Macedo e Érica Pontes. Gente, parabéns e muito obrigada pela parceria, pela confiança, né, de trazer o material de vocês também para a nossa editora. Pode passar, Ivan. Então, como é que nós nos tornamos pessoas emocionalmente saudáveis? O que significa isso, né? Emoção, o que a gente pensa por emoção? Tudo aquilo que nos move. E o que nos move, né? Nós, na condição de humanos,
Temos aí três grandes dimensões que organizam a nossa vida, né? Passa pelas questões de pensamento, pelas questões de emoções e as ações. Então, aquilo que nós pensamos, numa certa coerência com aquilo que nos afeta e o modo como nós nos comportamos diante da combinação, é, da integração dessas três instâncias. E aí a emoção é aquilo que faz com que nós nos movamos em direção aos nossos comportamentos, né? E ela pode tanto nos organizar quanto nos desorganizar. E aí, como é que a gente se torna pessoas emocionalmente saudáveis, então? Por favor, Ivan. Faz parte de tudo isso a capacidade de conseguirmos identificar, nomear, aceitarmos, estruturar cognitivamente, aí num objetivo também de regular as nossas emoções. Tudo isso nos permite compreender a função dessa emoção na nossa vida. Tem uma perguntinha que eu gosto bastante, que nos ajuda a pensar e a dar um passinho para trás, tomar uma distância razoável daquilo que está nos afetando num determinado momento, que é: para que estamos sentindo isso? A gente não controla o que chega, né? Nem como chega muitas vezes, mas muitas vezes a gente consegue controlar o que nós vamos fazer com isso. Ou seja, a gente vai tornar adaptativo, uma resposta adaptativa a uma determinada situação, um determinado contexto daquilo que nos afetou. E uma perguntinha que ajuda bastante é essa: para que estou sentindo isso? Para que esta emoção está em mim? E assim a gente consegue ter um pouquinho da noção da função dessa emoção na nossa vida. Por favor, Ivan. E essa estruturação cognitiva, que a gente consegue em um nível bastante pequenininho ainda por enquanto, né, possibilita que reconheçamos as nossas emoções e que possamos atender às nossas necessidades emocionais básicas com mais assertividade. Gente, quem não entende qual é a sua necessidade emocional básica, fica perdido na vida, igual pandorga solta no vento, né? Sem um fio para conduzir. A gente sai tendo respostas reativas, sai combatendo, sai enfrentando todas as coisas que nos acontecem e que nos afetam, na tentativa de nos livrarmos do mal-estar daquilo que está nos afetando. Então, quando a gente conhece um pouquinho mais sobre a nossa necessidade emocional básica, que a gente consegue dar um nome para essa emoção, que a gente consegue entender como é que ela chegou até nós, o que que ela faz conosco, a gente já tem um nível de estruturação cognitiva para poder lidar um pouquinho melhor com isso e ter respostas mais adaptativas, né? Então, essa integração adaptativa das emoções permite um nível maior de realização pessoal e de satisfação na vida. E aí, pode passar, Ivan, entra esse livro maravilhoso, né? Que consiste numa intervenção psicológica que possibilita a criação de um espaço terapêutico coletivo, porque se trata de grupos terapêuticos, né? Planejado para desenvolver de forma prática habilidades socioemocionais necessárias para uma vida saudável. Tem o propósito de oferecer suporte terapêutico e estratégias psicoeducativas que previnam ou auxiliem no manejo das emoções e na promoção de saúde mental dos participantes do grupo terapêutico. E aí, então, vou passar a palavra para os autores, né, que vão nos abrilhantar aí essa noite, e espero que seja uma noite bastante rica para todos. Está com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Said. Para quem estava chegando aqui na live, hoje é um dia muito especial que a gente celebra o lançamento desse livro Ateliê das Emoções. E eu queria começar, então, assim, a Said introduziu para a gente do que o livro fala, mas os autores eles vão poder trazer contribuições para a gente e deixar um gostinho para a gente, se a gente depois vai querer ler esse livro e adquirir e colocar na nossa prática clínica. Olha, essa obra é um conjunto de pessoas muito, muito especiais. Eu gostaria de falar até o currículo de cada uma delas aqui, mas como a gente está com uma agenda apertada e a gente quer muito ouvir daqui a pouquinho a Adrelândia falar com a gente do que
quais foram as contribuições aqui para o livro. Eu não vou me estender, mas eu vou começar então já apresentando duas pessoas para vocês. Eu quero apresentar o professor Fábio de Cristo, psicólogo também, especialista em avaliação psicológica. Ele, bom, professor adjunto da UFRN, do curso de Psicologia e da Faculdade de Ciências da Saúde, a Facisa. Vocês vão conhecer o Fábio daqui a pouquinho. E também já vou emendar na Adrelândia, que também já vai falar, e depois os outros autores eu apresento na sequência. A Adrelândia Jacome de Oliveira também é psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Facisa, residente multiprofissional do Programa de Atenção Psicossocial pelo Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, bom, para começar, eu quero chamar o Fábio e fazer uma pergunta aí. Fábio, apresenta um pouquinho para a gente sobre você e também solta um spoiler aqui. Como que surgiu, como que nasceu essa ideia do livro? Tá? Eu vou te chamar e aí depois, se você já quiser, já chama a Adrelande para fazer a contribuição dela aí, tá bom? Boa Boa noite, noite, Fábio. Fala aí com Ivan. a Que gente. alegria estar aqui com vocês. Essa certamente é uma noite muito especial de lançamento da obra Ateliê das Emoções. Agradecer também a Saide pela exposição e contextualização da obra. Agradecer também ao Ingo, que fez essa abertura. Para mim, especialmente, é uma alegria também, porque a Casa do Psicólogo, como foi posta aí, foi onde eu publiquei meu primeiro livro, né, Psicologia e Trânsito, Reflexões para Pais, Educadores e Futuros Condutores, com a mediação do Ivan, né, que é um querido. 13 anos depois, nós estamos aqui em nova parceria, exatamente esse. Eu lembro o dia que a gente se encontrou e você recebeu os originais com essa gentileza e bondade de sempre. Então, muito obrigado para mim. Então, esse reencontro é muito especial por diversas razões, tá certo? Então, em relação ao evento, né, também nesse contexto de ainda do janeiro branco, né, em relação à saúde mental, o livro ele faz parte desse conjunto de ações que a Nila está desenvolvendo em função desse mês comemorativo. E então o livro Ateliê das Emoções ele surge dessa necessidade de nós também colaborarmos com a saúde mental e, no nosso contexto específico, com os jovens, com os estudantes universitários. Então ele surge na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o programa Hábitos de Estudos, um programa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e também no Serviço de Psicologia Aplicada da nossa faculdade, a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. Então, o ateliê ele surge dentro de um contexto universitário de produção de intervenções, de produção de conhecimento e de formação profissional. Então, a gente aliou tudo isso para uma colaboração para ajudar os estudantes, os universitários, dentro do manejo emocional, da compreensão sobre as emoções, do manejo emocional, de formas que a gente pudesse ajudar nesse processo de transição da vida, de entrada na universidade, de mudanças que ocorrem dentro da universidade, até a saída para o mercado de trabalho. Então, é um contexto de muitos desafios, muitas tensões e novos aprendizados. E, então, surge nesse contexto de apoiar o universitário. Ao longo da nossa trajetória, que vem desde 2019, aplicando e estudando o ateliê, então a gente já formou psicólogos por meio da atuação nesse programa, que então em 2021, em função da pandemia, né, que, enfim, nos obrigou ao distanciamento, então nós precisávamos voltar às atividades e também continuar nossa contribuição. E nesse sentido a gente fez uma adaptação do ateliê que era presencial para um ateliê na sua versão online.
Então, esse livro começou a ser gestado aí. Ou seja, o grupo que trabalhou nesse processo de adaptação do ateliê foi um grupo que planejou, pesquisou bastante, e nós queríamos deixar essa história registrada. Então, a ideia do livro surge aí, de não deixar se perder toda essa pesquisa, todas essas descobertas que nós estávamos fazendo do processo de adaptação ao remoto. Então, para o livro, a gente enriqueceu, né, contando aí a experiência não só da versão remota, mas também da versão presencial. Então, o livro está recheado dessa experiência, desses anos aí, desde 2019, no ateliê presencial e no ateliê remoto, tentando estimular os colegas, psicólogos, dentre outros profissionais que já trabalham com grupos, em novos insights, dentro daquilo que já fazem, ou mesmo na implantação do seu próprio ateliê. Então, a gente estimula isso, não só para grupos de universitário, para outros grupos e contextos também. Então, essa basicamente é a história de onde surge a ideia do livro. Muito, muito legal, Fábio. Às vezes a gente faz a leitura do livro e a gente não sabe dessas histórias, né? Que incrível isso, e de saber que ele tem tanto aspectos que práticos, mas também tem essa questão da aplicabilidade, né? Vocês testaram muitas formas de trabalhar com ele, né? Mas, ó, eu queria fazer o seguinte, Fábio, vamos aproveitar também que a Andrelândia está aqui, se você me permite. Então, eu queria convidar a Adrelândia para contar um pouco para a gente também, falar a respeito das emoções, né? Andrelândia, como que é a sua experiência, assim, né? O que que você trouxe para o livro e como que você acha que a gente poderia fazer um bom uso disso? Conta aí. Olá, pessoal, boa noite, né? É uma alegria, né, estar juntamente aqui com vocês, né, da editora, né, com o pessoal que está acompanhando nesse momento. Sou recém-formada, né, mais ou menos 2 anos, né, então, do ponto de vista, né, de fazer uma intervenção, né, ao mesmo tempo que a gente construía o livro, né, foi um processo muito vivencial, ao mesmo tempo, né, que teórico mesmo, né, de planejamento, de escrita, de criação, de pesquisa. E aí é algo muito interessante, né, para mim, enquanto naquela época estudante, né, de psicologia, né, o desafio de não só entender, né, as emoções do ponto de vista da psicologia, mas como é que a gente traduz, né, essas emoções ou a psicologia, né, para os universitários, né? E com a finalidade de que eles tivessem, né, uma experiência também vivencial e que no final fosse terapêutico, né? Então, o ateliê nasce dessas experiências, né, da gente enquanto universitário buscando entender a psicologia, né, enquanto ciência teórica e prática, né, vamos dizer assim. E aí, para mim, foi muito rico, né? Eu acredito que o nosso grupo ele era um grupo muito coeso, então a gente participou de todo o processo, né? Desde as primeiras pesquisas, né, a fase de planejamento, o que é o ateliê, qual é o objetivo, qual é o público-alvo, como é que a gente organiza, qual é o tempo, quem coordena, até a parte mais teórica mesmo, né, da execução. Quais vão ser os temas, né? E esse eu vejo que é também dos diferenciais do nosso material, né? Que quando a gente pensa as emoções, na maior parte das vezes a gente já tende para as emoções negativas, né? A parte mais angustiante ou desorganizadora da coisa. E no ateliê das emoções a gente buscou pensar, né, e vivenciar com o grupo tanto as emoções, né, desagradáveis, como as forças humanas, né, as emoções positivas. Então, como é que a gente consegue levar, né, esse conteúdo para que as pessoas entendam, né, as emoções, vivenciem, mas que depois elas consigam nomear, né, que no final elas tenham estratégias. Então, o Ateliê das Emoções, no fim das contas, né, começa como algo vivencial, né, pois a gente buscava sempre dinâmicas, coisas que despertassem esse contato, né, experiencial dos estudantes, mas depois disso, deles conseguirem nomear, né, o que é que eles sentiram,
o que é que eles identificaram, quais estratégias poderiam ser levadas, né, para outros momentos na universidade, em casa. Então, o material ele ficou muito rico, né, nesse sentido também de conteúdo e de explorar as emoções como um todo, né, não só essa parte desagradável. E aí eu acho que foi bem desafiador, né? O livro começa com as emoções no sentido geral, né? Vai distorções cognitivas, emoções desagradáveis, mas depois a gente começa a estimular, né, na galera as forças humanas, né? Como é que é pensar o bem-estar? Como é que cultiva uma vida, né, saudável? Como é que é ter autocompaixão, né? Olhar para si mesmo? Como é que é sentir gratidão, né? Então a gente foi explorando todas essas emoções. E enquanto material, né, essa é a parte vivencial, né? E aí o desafio final, né, de todo esse movimento, de todos esses anos, é como colocar isso, né, para que outras pessoas pudessem replicar, né? Porque no final das contas a gente olhou para o material que estava muito rico, né, dentro de um contexto pandêmico e que era uma coisa nova, né? Como é que a gente faz um grupo terapêutico online? Faz sentido isso, né? Tem como as pessoas é, aproveitar um grupo online, é terapêutico, é psicoeducativo, e a gente percebeu que na nossa experiência que sim, né? Que tanto o grupo, né, o Ateliê das Emoções presencial que já tinha acontecido, tinha dado bons resultados, como a versão online também. E aí entrou a terceira parte, né, que eu acho que o professor Fábio estimulou bastante, né? Vamos avaliar, né? Vamos avaliar desde o planejamento, da execução, e essa parte de avaliação foi nos dando cada vez mais evidência da potência que era do grupo. Então, no final do grupo, as pessoas, né, conheceram as emoções, sentiram, nomearam, tudo isso, né, gerou um aspecto terapêutico, mas sem deixar de lado a psicoeducação, né? Então, as pessoas que saíram do grupo tinham muita consciência de cada encontro que foi feito, né? E o nosso material, além dessa parte de conteúdo, é, ela traz o conteúdo de forma acessível. Eu acho que era uma dessas preocupações também da gente, né? A gente escrevia muitas vezes de forma muito técnica. E como é que a gente fala isso para a galera, né? Como é que o Ateliê das Emoções, que foi algo tão vivencial, né, pode se tornar vivencial na leitura do livro? E eu acho que o nosso manual traz isso, né? O pessoal que já foi lendo, né, e quem vai adquirir o material para ler vai sentir isso, né? O livro a todo tempo ele vai dialogando com as pessoas, né, que estão lendo, seja através de perguntas, seja de reflexão. E outra coisa é as técnicas, né? É algo vivencial, é algo teórico, mas que é com técnica, né? Então, a gente tem instrumentos, né, desde metodologias ativas, né, de instrumentos que podem ser aplicados, como instrumentos também de escalas para avaliar as emoções. Então, eu acredito que aqueles que vão ler, né, o Ateliê das Emoções vai ter essa experiência, né, teórica, vivencial e técnica. Então, no final, é um manuscrito muito rico, né? E eu fico muito contente de ter feito parte, né? E estar fazendo parte desse momento de um material que vai impactar e vai ajudar a vida de muitas pessoas, né? Facilita um pouco o processo, né? Se alguém fosse criar um grupo terapêutico de manejo de emoções, teria que sair pesquisando em vários livros, várias coisas, e o Ateliê das Emoções não, já dá esse passo a passo. Desde as primeiras decisões, os primeiros planejamentos, a execução e avaliação. Então, o livro guia, né, o grupo como um todo. E isso, né, traz uma segurança para o terapeuta, né, seja aqueles que são psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais que trabalham, né, no campo das emoções, no campo educacional. Então, é um livro muito rico e de muito suporte, né? Então, sou muito feliz por estar aqui com vocês, né? E aqueles que vão ter a oportunidade de ler o livro, né, vai ter o privilégio, né, de ler isso que foi uma vivência, né, que nasce desse período pandêmico, mas que tem se expandido, né, através dos projetos de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Incrível isso, Andrelândia. Essa sua experiência quando vocês trazem isso, né? Vou interromper um pouquinho. Gente, se vocês quiserem passar no chat e quiserem fazer perguntas, se quiserem ir deixando também no chat, depois no final a gente vai fazendo algumas perguntas aqui, vamos respondendo. Então, passa aí no chat, tá?
para quem chegou também um pouquinho depois, fica atento ao chat que a gente vai colocar a lista de presença daqui a pouquinho. Aliás, já está Já aparecendo está. ali, já está disponível, né? O chat, não esquece de passar lá e marcar a sua presença, porque daqui a pouquinho, no final, a gente vai fazer um sorteio para quem tiver preenchido a lista de presença, tá? Andrelândia, eu sei que você tem compromissos aí, tá com a agenda apertada, mas deixa eu fazer uma outra perguntinha para você, abusando aqui, e depois aí eu chamo de volta aí para o Fábio. Mas eu percebi que quando você traz assim, por exemplo, a questão de compreender que a linguagem do profissional interfere, né, no processo, né, de perceber então como atingir, não, então, né, se eu uso uma linguagem muito científica, muito técnica, né, isso talvez me distancia do meu cliente, né? Me conta um pouquinho desse desafio assim, né? Qual que é a importância se a gente vai trabalhar com um público específico, da gente poder falar com a linguagem dele? Fala um pouquinho aí da experiência de vocês. Muito bom. Eu acho que esse desafio vai desde do grupo, né, da execução, né, de cada sessão do ateliê, a tentativa de alcançar, né, o público-alvo, né, que no nosso caso era estudantes universitários. Então a gente tinha um nível, né, de discurso, mas que eram universitários de vários campos de conhecimento, da enfermagem, da fisioterapia. Então a gente tentava ao máximo, né, trazer essa linguagem ou através de situações do cotidiano. Então muitas vezes a gente pegava experiências, né, já teve alguma situação que lhe despertou tristeza, de raiva, e a gente tentava pegar esses elementos do cotidiano, né, para traduzir o tema. Então, a gente nunca chegava no tema diretamente, né, de forma explicativa. Então, tinha algo mais vivencial, né, para que os universitários fossem falando, fossem participando. E essa preocupação não só no grupo, né, porque se a linguagem fosse muito científica, então não teria o objetivo final que seria ser terapêutico, né? E aí, essa foi a primeira preocupação, né? E a segunda foi na escrita também, né? Porque apesar da gente dialogar com psicólogos, né, a gente iria dialogar com outros profissionais que também trabalham, né? Na saúde mental, né, na educação, com aspectos socioemocionais, e era trazer, né, esse conteúdo psicológico de uma forma mais dinâmica e mais acessível, né? E eu acho que esse é o desafio enquanto universitários, e naquela época, né, no processo de formação da gente era um desafio, né? E algumas vezes o manuscrito, né, voltava. Como é que a gente pode falar de outra forma isso que está, né, bem psicológico aqui? E aí a gente foi pegando o tom, né, de trazer essa dinamicidade, né, para que aquele que fosse, né, pegar o manual, ele compreendesse, né, e ele se sentisse dialogando mesmo com a gente. Então, acho que tem essa espécie de, parece que eles estão conversando comigo, né? Então, o tom do manual escrito é um pouco o tom do Ateliê das Emoções vivencial, né? Esse tentar fazer com que eles conversassem e dialogassem de uma forma mais dinâmica mesmo e acessível. Gente, eu preciso. É que vocês não estão com ele aí, eu tô aqui, né? Isso que a Andrelândia está trazendo é muito legal. Ah lá, a Said está lá também. É muito legal, porque realmente o tom, quando a gente está fazendo a leitura, a gente tem essa percepção, é próximo a narrativa. Depois o Fábio conta aí também. E outra coisa, se você me permite, eu é para mediar, mas eu não paro de falar, né? Gente, tem muita coisa prática. Por exemplo, tem um modelo de contrato terapêutico para você utilizar. Tem uma lista de disfunções cognitivas, tipo, nossa, Ivan, aprendi isso lá atrás, nem lembro mais. Tem aqui, tipo, uma pistinha ali para ir te ajudando, né? Então, tá assim, tá muito prático. Acho que isso, né, Andrelane? Sobretudo, você trouxe o seu exemplo aí, né? Começando a carreira, eu acho que isso traz também, ajuda, né? Aproxima a gente do como fazer, não só teoria, né? Muito legal. Isso. E os elementos visuais ajudam muito, né? E é isso que a gente percebeu, né? Então, o Ateliê das Emoções Online, ele tinha muito esses aspectos visuais. E a gente traz, a Saíde está mostrando ali, né? Então, Mostrando. esses aspectos visuais é o que a gente tentava levar também, né? Seja um vídeo, seja tabela, seja, né, Isso. jogos, coisas que tornassem ele visual
para as pessoas que estavam participando, né? E para os profissionais que vão ler, né, e aplicar o ateliê também, né? Tem esses elementos visuais, desde o conteúdo mais teórico, né? Como é que faz o contrato, né? Como é que faz o formulário? Quais as escalas? Como é que avalia? Quais são as perguntas, né? Quando pergunto, o que pergunto? Quem é a equipe? Qual é a função? O que é que cada um faz, né? Então, assim, tudo isso está detalhado, né? Tanto de forma escrita, mas também de forma visual, né? E a editora também, assim, parabéns, gente, assim, porque os elementos visuais, acho que eu cheguei a falar no Nossa. grupo, né? Tanto a estética como a diagramação do livro está muito, muito boa. Ai, que lindo. Daqui a pouco eu vou fazer uma surpresa para vocês aí. Vou convidar alguém especial para falar aqui com a gente. Ingo, por favor, querido, fala aí com a gente, sempre, por favor. Aproveitando, Aproveitando fala fala da da Andrelândia Andrelândia tão, tão tão boa. boa. Eu queria sugerir, de repente, não sei se vocês já fizeram ou não, acho que interessa para nós, Danila, se vocês sistematizassem uma parte que já está bem prática no livro, mas no curso, né? De repente, onde pudesse ficar assim, para enfermeiras, como você mencionou, para as várias áreas da saúde, né? Eu acho que seria uma coisa muito interessante. A gente pensa só em estudantes de psicologia e tal, mas tem muita gente indo e voltando, saindo da área, voltando para a área e precisa de um reciclar aí de vez em quando, né? Então, acho que poderia ser um projeto aí para vocês pensarem bem interessante. E parabéns aí pela tua fala. Tá bem? Ah, muito legal. Você viu, Andrelândia, o trabalho aqui a gente topa, tá? A gente cria. Ó, Andrelândia, eu vou passar a palavrinha para o Fábio, contar também agora. Mas você quer. Gente, a Andrelândia tem um compromisso também, vai precisar sair. Então, a gente está antecipando aqui um papo com ela, estou agilizando aqui. Andrelândia, deixa um carinho, um chamego, uma palavra, o que você quiser aí. O microfone está para você aí. E fica à Ai, vontade de ficar com a gente. muito obrigada, pessoal. Assim, foi um momento muito, muito gostoso, né? Vou usar essa expressão. E eu acho que esse momento dá o tom também do nosso livro, né? Que é leve, que é dinâmico, que é criativo. E para mim foi um prazer, né? Estar aqui com vocês. Vou precisar sair. Queria muito ficar, mas estou bem representada, né? Pelo meu professor, orientador e organizador do material, né? Fábio de Cristo. E bom restante aí, né? De diálogo, de reflexões. Tchau, tchau. Aí. Obrigado, Andrelândia, querido. Valeu. E depois, Andrelândia, e se vocês também quiserem divulgar, daqui mais algumas semanas a gente coloca disponível a live no canal do YouTube da editora Nila Press, tá bom? Aliás, esse mês de Janeiro Branco, a gente teve nas quartas-feiras vários encontros e a gente vai colocá-los disponíveis também no canal do YouTube da editora Nila Press, tá bom? Bom, Fábio, querido, agora eu vou trazer de volta para você. E eu quero começar estimulando aqui uma pergunta que eu não combinei com o Fábio. A gente não teve muito tempo de combinar perguntas, então nem com a Andrelândia, tudo está sendo super ao vivo aqui. Fábio, Vamos lá. fazendo uma leitura ali do livro, eu percebi um pouco que assim, a gente tem ali uma presença, por exemplo, da terapia cognitiva comportamental, presente ali no estilo da escrita, ali, né, no formato. A gente vê também, talvez, a presença da psicologia positiva. Eu estou aqui, tô me arriscando aqui. Então, eu percebi que vocês trabalham assim. Então, como que é a ideia, Fábio? É só sei lá, um arte-terapeuta que vai fazer uso dessa medida, né? Conta um pouco, assim, né? O que que tem ali? Se eu sou um junguiano, será que eu poderia me beneficiar desse ateliê? Então, fala um pouco, assim, para quem que vocês querem, para quem que vocês estão conversando? Então, Ivan, e deixar aqui primeiro meu abraço para a Andrelândia, e ela falou coisas bastante importantes que fazem parte do diferencial da obra. E aproveitando o embalo, deixar o meu abraço para os demais autores que não puderam estar aqui presentes, a Daiane Silva, Denise Dantas, João Lucas, Viviane Macedo e Érica Pontes. A Érica é psicóloga do Serviço de Psicologia Aplicada da nossa instituição e ela também supervisionou todo o material, as aplicações, né? E os demais autores na época, né, eram
eram os estagiários, hoje são profissionais. A Andrelândia terminou a sua residência muito profissional, uma pessoa muito competente. Então, todos seguiram os seus caminhos e o ateliê faz parte do universo desses hoje profissionais, com 2 anos de formado. Então, o livro mostra essa possibilidade de você intervir e formar também, né? Então, para quem vai utilizar na prática, aquele psicólogo que tem a sua clínica, vai montar a sua equipe, então, tudo isso é colocado lá, né? A forma de você orientar, supervisionar, porque o ateliê ele tem um conjunto de tarefas e você tem o apoio de outras pessoas, esse é um ponto importante, né? Então, em termos de fundamentação, Ivan, o que a gente muitas vezes vê por aí no mundo das intervenções de caráter comportamental e psicológico são a aplicação de meras técnicas, né? Então, alguns profissionais não sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Então, e esse é um ponto importante. O ateliê é mais do que a aplicação de técnicas. As técnicas ela vêm em serviço de uma fundamentação. Então, nós temos basicamente 3 fundamentações no livro, né? A primeira, porque a gente mexe com grupos, né? Então é preciso ter um conhecimento dessa interação, né? E a forma de atuar em grupos, ela tem uma razão em função da possibilidade das pessoas ajudarem mutuamente, né? Um segundo ponto, né, são princípios de conceitos da terapia cognitivo-comportamental. Não é uma psicoterapia, o ateliê ele não é uma psicoterapia, é muito mais um processo psicoeducativo. Então, conceitos e princípios de estruturação, né, de planos de ação, de entendimento do que são as emoções, essa é a base do ateliê que se fundamenta, então, nesses princípios do modelo cognitivo. Então, as emoções, dentro do modelo cognitivo, eles são o produto das interpretações que fazemos de situações que experimentamos, né? Então, a lógica desse modelo cognitivo eu sinto a partir de como eu interpreto. Então, aquelas situações que estou envolvido. Então, só o entendimento desse mecanismo já é importante com um processo psicoeducativo. Como é que nascem as minhas emoções? Como é que eu posso interpretar as situações? Então, se é uma interpretação, a forma como eu interpreto é um aspecto importante, porque ele é o meu filtro, né, da realidade. Então, são conceitos e princípios, né, dentro do modelo cognitivo que nos ajudam a conversar sobre as emoções. Então, essa estruturação ajuda bastante na forma de a gente dialogar com os participantes. Então, mais uma vez, não é uma TCC, mas tem inspiração teórica em conceitos, tá certo? Então, acho que os colegas cuja visão de mundo estão associadas a essa forma de pensar, acho que podem se beneficiar bastante, tá certo? Da forma como organizamos. Então, esse é um do segundo pilar. E o terceiro pilar, Ivan, é o da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva tem ganhado bastante destaque dentro do Brasil nos últimos anos. É um movimento que formalmente vem dos anos 2000, né, e 25 anos depois a gente está encontrando cada vez maior ressonância no contexto brasileiro. E para o pessoal que não tem nenhuma leitura ou pouca leitura dentro da psicologia positiva, a psicologia positiva ela é um movimento dentro da psicologia e que nos últimos anos extrapolou a própria psicologia e que reivindica, né, a importância das forças e virtudes humanas, né? A psicologia que traz tradicionalmente muito mais a visão para o sofrimento humano, né? Então esse movimento vem da ideia de trazer um equilíbrio, né, dessa visão holística, incluiria então as fraquezas, mas também as forças humanas, e então a psicologia positiva ela advoga o equilíbrio.
E a psicologia positiva, nesse sentido, ela tem logrado bastante sucesso. Então, a psicologia positiva não é autoajuda, como algumas pessoas com menos leitura elas podem interpretar de primeira vista. Ela não é autoajuda, ela não reivindica que o sofrimento deve ser deixado de lado, de jeito nenhum. Então, isso é importante colocar, que o sofrimento também é um motor humano, né? Mas é uma visão parcial. Então, o ateliê tenta operacionalizar isso com bastante sucesso ao longo das suas sessões. São 6 sessões, que no modelo online, que os leitores são convidados a estudar, ele é aplicado tanto online quanto presencial. No modelo online, por exemplo, com 1 hora, uma vez por semana, durante 6 semanas, a gente já é capaz de perceber mudanças, por exemplo, na satisfação com a vida e no senso de autoeficácia, né? Aquela crença do que eu consigo, eu posso, eu dou conta, dentro das nossas avaliações. E então, nesse sentido, se mostra muito potente do ponto de vista psicoeducativo falar, ajudar o participante da intervenção a entender as emoções, a reconhecer as emoções, entender essa dimensão das emoções negativas ou desagradáveis que envolve o sofrimento e caminhando, então, em direção às forças humanas, dentre elas a gratidão e a autocompaixão, que são estudadas, né? Que são estudadas do ponto de vista científico, com as mesmas metodologias da dimensão do sofrimento e das emoções negativas, com experimentos, estudos correlacionais, estudos transversais. Então, nós estamos falando de ciência, né? Para aqueles colegas que têm pouca ou nenhuma leitura. Então, esses são os fundamentos do ateliê, os fundamentos teóricos do ateliê, os pilares cujas ações, as técnicas vão vir fundamentadas nessa perspectiva. Excelente, meu querido. E nesse sentido de puxando esse fio, eu percebo que o livro ele mostra-se também assim, o método que vocês propõem, ele é um método importante porque vocês dividiram ali em partes, né? Então tem uma primeira parte, então você tem ali como planejar, né, as ações, depois como executar e também como avaliar, intervir ali a partir da avaliação, né? Porque é o que você falou, assim, a ideia é também gerar indicador se o processo está funcionando ou não. Qual que é essa importância, Fábio, da gente poder ali um pouco verificar se a intervenção está funcionando ou não? Qual que é esse papel? Por que vocês incluíram isso também como uma parte do livro? Bacana, Ivan. Então, esse é um aspecto importante do ponto de vista formativo, né, para os estagiários que fazem parte, né, junto conosco, das intervenções. Então, esse é um aspecto importante do nosso trabalho. Ele tem um caráter de formação, tá certo? Para o futuro profissional da psicologia e de outras áreas também que trabalham conosco. E também, ao mesmo tempo, colaborar, né, com os estudantes universitários, né? Então, os jovens, né, e também pessoas mais velhas, que também fazem parte do universo universitário, né? Então, nesse sentido, né, é importante caracterizar esse processo formativo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós pensamos que a gente deve comunicar ao nosso leitor muito mais do que tradicionalmente se coloca de experiência clínica. O psicólogo gosta muito de falar de experiência clínica. A minha experiência clínica diz que. A minha experiência clínica diz que. E essa experiência clínica é muito importante. É muito importante, porque ela é resultado de sua trajetória. E eu diria que ela é uma parte das evidências que você tem do seu próprio trabalho. Ora, se você estiver satisfeito com a sua experiência clínica, você continua o seu trabalho, você
está ali satisfeito, está feliz, está dando certo. Do ponto de vista científico, a gente também precisa caminhar um pouco mais, né, com outros elementos de que aquela intervenção está funcionando, né, colocar à prova sobre outros critérios, sobre outros critérios e olhares. Então, o que a gente resolveu fazer? A ênfase dentro da formação do curso de psicologia lá na FACIS, onde eu trabalho, é em processos avaliativos e clínicos, e a minha seara é a área de avaliação psicológica. Então, tinha que ter a dimensão avaliativa do ateliê, né? Então, nós planejamos as etapas, que incluía, então, uma etapa de avaliação. Então, nós estruturamos não só o processo de intervenção, mas o livro, ele está basicamente estruturado em três eixos, né? O primeiro eixo, ou três partes, para assim dizer. A primeira parte é a parte de planejamento. Ivan, a gente entrega tudo nesse livro. Não tem a conversa de que ali você finge que vai entregar, né? Você Isso, é tem ali uma verdade. conversa, entendeu? Você tem ali uma conversa bonita e no final é para vender outra coisa. Não, ali a gente quis ser muito verdadeiro, o alvo a gente queria dizer tudo mesmo. Então, ou seja, na parte de planejamento, vou pegar aqui o livro para ser mais explícito. Então, a gente fala do que é o ateliê e o propósito, deixei isso bem evidente, conta um pouco dessa história do ateliê. E aí a gente fala dessa fundamentação que discorri brevemente. A gente fala de como formar a equipe e planejar o ateliê, como é que forma essa galera, como é que define quem vai participar, né? E, em seguida, a gente fala de como definir as sessões, a quantidade, a duração, os temas. E a gente quis dizer o seguinte, olha, considere o ateliê como nós fizemos, como uma possibilidade de ser replicado, mas também como uma possibilidade de você fazer as suas adaptações. Então, a gente coloca isso muito explicitamente. Olha, dependendo do seu público-alvo, o ateliê ele inclui aí a forma de você fazer as suas adaptações, tá? Inclui como organizar as sessões e definir as ferramentas, inclusive as ferramentas digitais. Então, a pesquisa que nós fizemos para adaptação ao modelo online, tá? Então, a gente detalha quais são essas ferramentas, como você usar essas ferramentas, tá certo? Então, essa parte de planejamento todinha, ela é colocada e finaliza com quem participará do ateliê. Como é que você recruta, seleciona, né? A parte de identidade visual do seu ateliê, como você motivá-los à participação, toda essa parte de planejamento. Aí a gente entra na execução das 6 sessões, né, que a gente sugere, e nessas 6 sessões, cada uma dessas sessões você encontra a introdução, uma introdução teórica e os objetivos de cada sessão, o passo a passo e as referências com os instrumentos. Então, toda a parte de anexo é colocada aí. Um aspecto interessante, quem adquirir o livro impresso ou digital terá acesso a QR Code, tá? Que aí você vai acessar o material diretamente no site da editora Mila Press. Então, nós temos materiais disponíveis só para a pessoa baixar, então a gente quis facilitar em muito a vida de quem vai intervir, de forma que cada capítulo já entrega tudo ali, sem ter que a pessoa ir lá atrás, no final do livro. Então, você já lê, já encontra o material ali. Então, ao final de cada sessão, de cada capítulo, você tem um checklist daquele capítulo, ou seja, do que é mais importante para você não esquecer, e de cada sessão também. Então, depois que a gente descreve tudo, ao final tem um checklist em que você vai lá se lembrar, e então isso aí você que comprou o livro, você pode, de repente, imprimir esse material aqui e ter assim ali à mão, ou fazer diretamente no livro. Então, essa foi um aspecto, né, que a gente queria facilitar na leitura. E finaliza com a avaliação do ateliê, né? Para que e como avaliar a intervenção.
E aqui a gente sabe muito bem as dificuldades que muitos colegas têm de avaliar, né? De mexer com, muitas vezes, com números, mas a gente dá alguns caminhos, inclusive exemplifica como nós fizemos, então a pessoa pode fazer como nós fizemos, ou pode escolher outros caminhos que a gente indica, no sentido de dizer, olha, existem várias possibilidades, não só a numerologia, para se dizer, que envolve aspectos quantitativos, mas também aspectos qualitativos. E o importante é você ter um indicador, o importante é você ter um elemento que possa te dar um feedback de como você melhorar. Isso daí os colegas podem utilizar, retroalimentar o seu trabalho, né, como estratégia de marketing, estratégia de mídia social, de dizer como é que o ateliê está ajudando. Então, o ateliê ele surge dentro da universidade de maneira gratuita para apoiar aquelas pessoas, mas no livro a gente extrapola isso e diz, olha, a nossa função é essa, temos uma função social, formativa, mas você que quer trabalhar, empreender dentro da sua clínica, dentro do seu processo de trabalho, aplicando o ateliê, alguns caminhos aqui, algumas pistas de como você pode trabalhar isso, né? Ou seja, de você receber o seu reconhecimento monetário em função do seu trabalho executado. Então, a gente coloca essa dimensão da avaliação como uma parte muito relacionada com planejamento e execução e avaliação. São partes completamente interligadas. Então, esse é em suma, é dizer o seguinte, além da nossa experiência profissional, construa indicadores. E a gente tenta estimular isso, né? Tenta deixar esse legado na nossa formação e inspirar os colegas da prática para que tenha, além da sua fala da prática clínica, que é importante, mas que é um indicador de sucesso. Muito, muito especial, Fábio. Isso que você traz, né? Que fica como uma dica para a gente também, de uma forma, não no sentido de que a gente quer verificar se a intervenção está funcionando, porque ela pode trazer muitas contribuições que não vão aparecer ali na intervenção mesmo, né? Mesmo que a gente mensure. Mas ela é importante até para a devolutiva, para o próprio sujeito, para ele perceber os seus próprios avanços também, né? Então é uma prática muito legal. Ô Fábio, eu vou fazer duas perguntinhas aqui para você e você vê na ordem que você gostaria de falar delas. Mas também, gente, se mais alguém quiser colocar alguma perguntinha aqui no chat, também coloca. Já tem duas colegas que colocaram aqui que depois eu faço a leitura. Ô Fábio, uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça é se, pelo que a gente está entendendo aqui, essa intervenção ela é em grupo, né? É possível a gente trabalhar as emoções em grupo? Ou as emoções a gente só trabalha no atendimento individual, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, o livro, até porque ele tem esse apoio forte também nos fenômenos que a gente estuda na psicologia positiva, a autocompaixão é uma palavra que eu acho que ela aparece algumas vezes aqui no texto, né? Ao longo do texto. Então, eu queria que você falasse, é possível trabalhar as emoções em grupo? E a segunda pergunta é, o que é essa tal dessa autocompaixão e por que ela aparece aqui no texto, no livro, né? Então conta aí um pouco pra gente. Olha, a primeira pergunta sobre as emoções, esse é um aspecto que está na base do ateliê, né? A psicoeducação em grupo, né? A gente observa algumas vantagens nesse processo, né? Primeiro que a gente consegue ampliar a nossa esfera de ação, né? No contexto da atuação clínica individual, a gente percebe muito rapidamente, assim que a gente abre os serviços, falando aqui da universidade, né? Esses serviços individuais, eles lotam muito rápido, tá? E então, uma vez dado início a esse processo interventivo, o tempo em que a pessoa vai permanecer no serviço, ele é um tempo assim que não se pode prever muito, né? Então, você tem um tempo muito grande em que você vai atuar junto àquela pessoa que precisa ali de um apoio.
Então, nesse sentido, o trabalho em grupo ele tem essa vantagem, porque ele é pontual. No caso do ateliê, nós ilustramos no livro o ateliê com 6 sessões, né? E ele se mostra muito potente com uma sessão de 1 hora, uma vez por semana. Tá? Então, quer dizer, se mostra potente, se mostra útil, e então, nesse sentido, você pode organizar vários ateliês ao longo do ano, né, com a possibilidade de atender um quantitativo de pessoas muito maior do que o atendimento no serviço individual. Esse é um primeiro aspecto assim, a destacar do atendimento em grupo. O segundo aspecto é que a possibilidade de você também aprender com outras pessoas. Então, aí tem um aspecto que a gente comenta no livro de como você organizar o grupo, né? Porque, então, a gente precisa, dentro, quando a gente abre o serviço, né? O ateliê, então, a gente abre para inscrições e tem uma ficha, e a partir dessa ficha, que a gente inclui também aqui no livro, a gente identifica quem são aquelas pessoas que estão demandando o serviço. E aí a gente tem condição, já por meio dessa inscrição, identificar aquelas pessoas que poderiam se beneficiar dentro do objetivo do ateliê, se beneficiar melhor de um atendimento em grupo, e de outras pessoas que poderiam se beneficiar de um atendimento individual. Então, a gente, nas entrevistas iniciais, né, a gente faz essa identificação, porque às vezes a pessoa pode ir dentro de uma perspectiva de achar que ali vai resolver todos os seus problemas, e esses problemas têm raízes muito mais profundas, que o ateliê pode não ser suficiente. Então, essas pessoas elas são encaminhadas. Existem outras pessoas que podem se beneficiar das duas coisas concomitantemente, do atendimento individual e do ateliê. E outras pessoas, o ateliê seria suficiente. Então, a chave aí da questão está nesse processo de triagem anterior que nós fazemos para deixar o grupo mais homogêneo no sentido das experiências, e que essas experiências, então, podem ser compartilhadas, então pode ser alvo de aprendizagem mútua, de como é que cada um pensa, sente e age em determinadas situações. Então, a gente tem esse cuidado para permitir, né, que as pessoas se sintam mais confortáveis, né, mais confiantes ao compartilhar muito do seu universo pessoal. Então, eu diria que esse é uma segunda vantagem quando a gente decide trabalhar em grupos, e a gente observa, né, não só dentro da experiência que a gente observa, o que eu chamei de experiência clínica, nessa experiência que a gente tem na execução, mas também na avaliação que nós fazemos 6 semanas depois. Tá? Então, algumas de nossas estratégias incluem a aplicação de instrumentos antes e depois da intervenção, e a gente tem observado uma melhoria nos indicadores. Tá? Então, dentro desse período. Então, eu diria pelo menos essas duas razões para nós investirmos em grupo. Tá? Investimos nas intervenções grupais. O segundo ponto é a sua pergunta sobre autocompaixão. Compaixão, exatamente. A autocompaixão, ela entra como um exemplo de força humana dentro do ateliê. Então, quando a gente fala de forças humanas, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de satisfação de vida, de autoeficácia, de autocompaixão, de otimismo, de esperança, de espiritualidade e daí em diante. Emoções positivas, são várias forças humanas, né? E que também outros autores chamam de forças de caráter. Né? Então, são muitas forças. O estudo das forças humanas, eles têm se expandido muito. Então, a gente selecionou, tendo em vista os nossos objetivos, o público-alvo, as principais demandas que a gente tinha do nosso público, a gente resolveu descrever aqui no livro 2 forças humanas, que é a autocompaixão e a gratidão. E a gratidão.
tá? A autocompaixão imagine o seguinte, imagine que quando alguém faz alguma coisa errada, o que que a gente faz ali? Especialmente sendo um amigo nosso, né? Ou um familiar. Então a gente vai acolher, olha, vamos pensar diferente, você não fez por mal. Então a gente busca desenvolver aquela condescendência, aquele entendimento de modo a ajudar aquela pessoa naquela carga que ela está se autoimpondo por um erro, por uma dificuldade, quer dizer, pela autoaflição que ela se impõe. Então, ali, a gente tenta ajudar a pessoa, seja no mundo, nas nossas relações cotidianas, seja do ponto de vista do nosso trabalho enquanto psicólogo. Tá? Então, mas quando nós é quem erramos, parece que a nossa régua é diferente. Né? Para os outros, às vezes, a gente tende a ser mais compassivo, e para nós, muitas vezes, nós nos flagelamos aí em grau máximo. Né? Aquela culpa, aquele sofrimento pelo erro. Então, a lógica da autocompaixão é de você olhar para si com essa compaixão que muitas vezes você olha para o outro. Então, a autocompaixão é esse olhar para si mesmo num olhar compassivo com os seus erros. E, cara, vamos analisar aqui essa situação. Por que foi que eu errei? Né? Como esse erro foi produzido? Quais foram as consequências? Então, vamos entender isso e vamos deixar de nos martirizarmos e partirmos, então, para uma recuperação, para um reequilíbrio, né, para a autorresponsabilização, por tentar consertar as coisas, por tentar melhorar, e retirando essa carga que muitas vezes é excessiva. Então, você imagina um estudante universitário, um profissional, né, ou um pai de família, né, uma mãe que cuida dos filhos, e que muitas vezes nós procuramos coisas ali para nos culparmos e nos flagelarmos. Né? Então, parece que é um radar assim, em busca disso. E a autocompaixão vem justamente nessa tentativa de você dizer, olha, também haja com descendência, com respeito, com dignidade para com você mesmo. E vamos analisar a questão, né, de uma maneira mais evidente, né, para que a gente possa, então, traçar formas de sair daquela situação. Então, a autocompaixão entra nesse contexto. E aproveitando o embalo, né, a gratidão, essa coisa maravilhosa que transborda do nosso coração, quando a gente recebe uma atenção, um benefício, especialmente quando esse benefício é custoso para a pessoa que nos deu. Né? Então, isso é uma força humana fantástica. Né? E não estamos falando daquela gratidão social, né? Ah, muito obrigado porque você abriu a porta do carro, muito obrigado porque você deixou eu passar, muito obrigado. Mas é aquela gratidão profunda que nasce do reconhecimento de que você foi agraciado, de que você recebeu a graça, um benefício. E mesmo que você ache que você não é merecedor. Então a gratidão vem reconhecer isso. Reconheça aquela graça. Você é merecedor. E os estudos de autocompaixão e gratidão, tem vários estudos na literatura que relacionam as emoções positivas, satisfação com a vida, né? Em relação a sintomas negativos, a redução de sintomas negativos, e tem uma infinidade de outras coisas. Então, por isso que a gente trouxe essas duas forças humanas no sentido de como você se olha e no sentido de como você também reconhece quando você recebe. Né? Que às vezes a gente fica muito tímido, sei que, não sou merecedor, desculpe, não sei o que tal. Mas essa é uma força humana muito grande. E aí você pode agradecer pessoas, situações, né? Entidades. Né? Então, o objeto de agradecimento é muito variado.
Então, entram aí essas duas forças humanas, mas nos ateliês presenciais e outros remotos que a gente tem feito, a gente inclui outras forças humanas também, tá? Não só essas duas, e a gente coloca como exemplo. Muito bom, muito bom. Fábio, a gente ficaria aqui a noite toda nesse papo super gostoso, né, gente? Mas a gente tem aqui um Verdade. tempinho limitado, tem que, né, lanchar alguns aí, alguns têm que ir dormir, outros têm que farrear. Então, ó, gente, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, eu já tenho aqui na lista a Fernanda Prado, querida Fernanda, boa noite, também deixou uma perguntinha aqui, já vou colocar na sequência. Mas se alguém quiser fazer uma perguntinha aí também, se quiser abrir o áudio, a câmera e perguntar, enquanto você vai se organizando aí para perguntar quem quiser, então, ó, passando aqui, Fábio, a Lilian passou aqui, parabéns por esse livro tão completo e motivador para quem trabalha com grupos e para quem deseja começar e trabalhar com essa forma de intervenção. Parabéns, autores, foi a Lilian que deixou. A Cláudia Canavarro também, parabéns, autores, Ilustre Fábio de Cristo, tá? Então, ó, acho que também, depois side também, se você quiser fazer alguma perguntinha, eu tenho aqui a da Fernanda, mas ó, se alguém quiser fazer a pergunta aí, se quiser abrir o áudio e perguntar, abrir a câmera e perguntar, tá bom? Tem uma da Sandra que chegou também, mas se alguém quiser, abre aí, microfone, câmera, pergunta aí, tá bom? Vou dando um tempinho para quem Boa quiser perguntar. noite, autores. E Boa noite, Tudo bom? tudo ótimo. Feliz em participar dessa live maravilhosa. Tive a oportunidade de passar aí o final de semana com o professor Fábio, numa aula que, olha, ele deu show. Conseguiu fazer com que mais de 50 alunos ficassem ali, ó, aproveitando desse deleite que ele trouxe para a gente. Mas, professor Fábio, parabéns mais uma vez, tá? Pelo seu trabalho. Estou muito feliz de ter escolhido a avaliação psicológica, né? Como você sabe, falei lá na turma, eu saí da faculdade agora no final do ano. Hoje eu já tive assim uma reunião com a minha professora, que foi minha supervisora na faculdade, a doutora Raquel Lúcia, e ela me fez um convite, fiquei super feliz, falei de você, falei da live, falei do livro, e eu gostaria de saber o seguinte, mestre, de onde veio essa ideia de escrever o Ateliê das Emoções? Como surgiu essa ideia? Respondendo, agradecer demais, né, essas palavras generosas, né, a gente se esforça bastante para que os conteúdos, né, que a gente aborda eles sejam compreensíveis e sejam aplicados. Muito bom ver que isso funciona. A ideia do livro ela surge, né, dessa necessidade de nós formarmos, né, psicólogos preparados para atuar em grupos, né, de manejar grupos e também dentro de uma perspectiva de ajudar a desenvolver as forças humanas, né, dentro de um processo psicoeducativo. E que, então, a gente ampliasse a visão do psicólogo que nós estamos formando dentro dessa visão holística de equilíbrio, né? Do ponto de vista do público-alvo, a nossa expectativa é contribuir, né, o que a gente considera uma inovação ao entregar um manual com todos os detalhes de passo a passo, né, que estimulam, então, a você a aplicação ou a criação com as suas adaptações do seu próprio ateliê, no sentido de oferecer uma ferramenta rapidamente aplicável, fundamentada, com evidências dos seus impactos para os psicólogos que estão na prática profissional. Então, diria essas duas coisas que nos motivaram, resumindo, né? A formação e o apoio nas intervenções. Muito obrigado. muito, muito obrigado, Fábio. Gente, assim, acho que o Fábio acabou condensando já algumas das outras perguntas ali. Só me parece que trabalharíamos também com adolescente, com crianças, Fábio? Acho que sim, né? Nessa linha de que o ateliê você permitiria que você faça suas adaptações, né?
na linguagem, no formato. Então, acho que ele serviria também, né? Ivan, Adolescentes. exato. Então, o que que a gente acontece? A gente descreve o ateliê como a sua história, de como ele funcionou, quem é o público que nós atendemos e demonstramos essas evidências, tá? Mas a gente estimula, né, justamente isso, essas adaptações em outros públicos-alvo, né? Então, nós não testamos, para assim dizer, né, em crianças, mas as crianças, por óbvio, podem se beneficiar da compreensão das emoções. Aliás, esse processo psicoeducativo para as crianças é maravilhoso, né? Então, a gente estimula isso para outros públicos, inclusive o nosso público-alvo é de pessoas aquelas que buscam o autoconhecimento, elas necessariamente não têm um transtorno psicológico, né? É uma população, como a gente chama, não clínica. Mas a gente também estimula, né, para aqueles que quiserem, né, desenvolver a prática dentro de uma prática de população clínica e ver como é que funciona. Então, a gente também estabelece possibilidades de fazer a aplicabilidade em outros públicos-alvo. Né? Então, eu acho que o ateliê é um convite para isso, né? São diretrizes, a gente pensou muito mais em diretrizes do que dizer assim, olha, aplica desse jeito, exatamente dessa forma. Né? Porque nós mesmos, na nossa atuação, nós vamos mexendo. Né? Então, eu diria que o livro é uma fotografia de uma história que desenvolvemos desde 2019, presencial e online, né? Mas que essa prática ela continua em constante mudança e continua em processo de avaliação, até que uma segunda edição do ateliê traga outras novidades. Então, a gente quis passar aqui, nesse livro, são pilares, diretrizes. Se você quiser aplicar do jeito que nós estamos sugerindo, tá beleza, você tem caminhos, as ferramentas. Se você quer fazer as suas adaptações ao seu público-alvo, ao seu contexto, a gente também sinaliza isso para o público, certo? Muito bom. Fala aí, Said, por favor. Fábio, olha só. Existe algum público? Tem uma pergunta aqui no chat, né? Existe algum público para o qual o ateliê ou esse grupo terapêutico não é indicado? Ai, que Existe legal alguma essa pergunta, né? É o restrição? oposto. O oposto, né? Sim. Olha, em princípio, nós, quando relatei da necessidade de nós fazermos uma triagem, né, um levantamento prévio com uma inscrição, e eu falei que a gente coloca isso lá no livro, né, quais são as perguntas que a gente faz, o questionário que a gente utiliza. Então, a gente faz um primeiro contato, né, com essas pessoas a partir do que a gente viu das respostas delas nas questões. Né? Então, acho que esse primeiro cuidado é importante. Então, o que seria contraindicado, para se dizer, em outras palavras? Basicamente, as pessoas que a gente percebe que poderiam não se beneficiar do ateliê, né, da forma com que ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um sofrimento muito intenso, né, ela precisa abordar questões muito específicas, né? Então, ali, o ateliê é uma vez por semana, nós trabalhamos temas que são planejados, né? Então, é mais ou menos aqui aquela coisa do curso de psicologia, a pessoa que vai fazer o curso de psicologia para se conhecer. Nada contra, isso é muito massa, é muito importante que você, se o curso de psicologia não serviu para o seu autoconhecimento, eu acho que não está valendo de nada. Agora, o time que isso é feito, isso é em 5 anos. Você vai aprender muita coisa, inclusive aquelas que não tem necessariamente aquilo que você foi ali buscar, caso o seu propósito tenha sido esse. Né? Mas no final de 5 anos você vai sair com alguma coisa, óbvio, assim. Então, mas seria melhor o quê? Para o autoconhecimento, essa necessidade? Você ir para uma psicoterapia ou para ir para outra intervenção, você já conseguiria uma ajuda muito mais intensa. Então, muito mais eficaz, eficiente.
Então, para essas pessoas, por exemplo, muitas vezes os serviços que a gente tem também lá na Facisa, né, a Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi, da UFRN, nós temos também os plantões psicológicos. Então, para essas pessoas que têm uma demanda muito intensa, um sofrimento muito intenso, que precisa desse rápido atendimento, um plantão psicológico poderia ser muito mais eficiente, eficaz do que o ateliê. Então, a contraindicação, aqui tentando responder objetivamente a colega, diz respeito a isso. Você ter um processo triador antes e ver, né, dentro dos questionários, a gente também fazia uma entrevista para a gente conhecer quem são essas pessoas que procuram, né? E ver até que ponto elas poderiam se beneficiar. A gente, na nossa análise, achando que coisas desse tipo aconteceriam, a gente encaminhava para esses outros serviços que o CEPA dispõe, seja de plantão psicológico, seja de psicoterapia, né? Porque então o ateliê não podia oferecer na velocidade ou a maneira ou na intensidade que seria útil para aquela pessoa. Então, eu pensaria em contraindicações muito nesse tipo, dessa maneira. Muito bom. Gente, assim, tem mais perguntas aqui, agora apareceram no chat, chegando, mas a gente já está bem avançado no tempo. Então, ó, eu vou combinar com vocês o seguinte. é, a gente não vai se esticar mais agora aqui com perguntas. Eu imagino que vocês tenham aí muito mais oportunidades de conviver conosco aqui na Nilo e também com o professor Fábio de Cristo, né? Fábio, a gente tem alguma Oi, rede social que a gente te encontra? Então eu vou fazer o é isso que eu seguinte. ia falar, viu? Então, como que a gente faz para ter mais de você e do ateliê? Porque, então, essas perguntas a gente pode trabalhar lá nas redes sociais, no Instagram, @FábioDeCristopsi, tá? Eu não queria muito entrar nas redes sociais, não, viu, Evan? Eu entrei no finalzinho do ano passado, porque uma vez que a gente entra nesse universo, as redes sociais são para isso. E se você não se policiar, você não sai de lá, né? Então, eu sempre me deixei um pouco à parte disso, né, para poder focar em outras coisas, mas a vida está levando a isso, né? A gente precisa também ter essa experiência. Então, eu criei recentemente esse Instagram, então por lá estou começando a interagir, aprendendo também com vocês nessa divulgação do livro, tá? Então, por lá a gente pode manter uma interação, responder a perguntas, ou para o meu e-mail, fabiodecristo@gmail.com, o que eu puder ajudar a esclarecer também, tá? Então, eu acho que Muito bom. a gente pode bater outros papos aí. fabiodecristo@gmail.com. Exato. Então tá aqui no chat também. Fábio, eu vou deixar para você dar uma palavrinha final, mas antes eu queria combinar com todo mundo aqui. No chat tem uma lista de presença. Se você não clicou lá e respondeu, daqui 2 minutos a gente vai fazer um sorteio. Então dá tempo de você entrar ali no chat, preencher a lista de presença para você já participar do sorteio daqui 2 minutos. Antes de eu passar a palavra para o Fábio, para ele falar as palavrinhas finais e a gente fazer um sorteio, eu queria convidar uma pessoa, eu tenho feito isso nas outras lives também, porque eu acho que para a gente entender como que a editora, né, o que que a Nila, quem está por trás da Nila também fazendo tudo isso acontecer. E eu queria convidar para uma palavrinha bem rapidinha a Irene Lene. Não sei se a Irene está aqui ainda, tomara que sim. Tá aqui, já vi você, minha amiga. Eu quero convidar a Irene Leme, que também é uma psicóloga, autora de teste, né? Fábio também teve muito contato com ela, Fábio, os autores. A Irene é aquela que recebe num formato que ela, às vezes, no Word, às vezes, um formato que parece mais uma dissertação de mestrado do que um texto, assim, gráfico, né? Irene, quando você recebeu o ateliê e do que você está vendo agora, né? Fruto também, sobretudo, do seu trabalho aí, editorial. Qual foram suas impressões? Te chamou a atenção logo de cara? Conta aí. Como que foi seu primeiro contato com o ateliê? Boa noite aí, Irene. Oi, Gente, boa enquanto noite, isso, vai pessoal. responder no chat lá quem não respondeu. Fala lá, Irene. Boa noite a todos. O Fábio era, né, nosso conhecido, né, já de lá de trás, enfim, a gente já tinha
uma boa experiência lá no passado, mas foi muito interessante, porque o ateliê era um material inusitado, vamos dizer assim, né? E à medida que a gente foi tendo contato com o conteúdo, a gente percebeu que ele não era um livro, né, didático e tal, ele tinha um diferencial porque ele tinha muito dessa parte prática, né? E como colocar isso de uma maneira leve, que não ficasse muito difícil, né, para quem fosse utilizar. Então a gente foi conversando, né, Fábio, trocando muitas figurinhas, muitos e-mails, né, muitas Isso. conversas. Foi. Tivemos aí assim sugestões e tal, e acho que chegou num formato que destacou exatamente essa parte prática, né, esses recursos, né, que o livro oferece, que o ateliê oferece, para facilitar justamente a implementação, né, da intervenção e para que ficasse fácil de utilizar por parte, principalmente né, das pessoas recém-formadas ou dos profissionais que estão iniciando e que muitas vezes não têm ideia, né, de como desenvolver uma entrevista, né, como fazer um roteiro de uma entrevista, um formulário, um checklist. E a maneira como ele foi desenvolvido, foi elaborado, traz todas esses recursos dessas ferramentas. Então, acho que isso ficou muito, na nossa opinião, né? Eu acho que todo mundo gostou, né? Os autores e o Fábio, a gente já conversou sobre isso, ficou muito bonito. Principalmente essa capa maravilhosa, porque eu acho que traduz exatamente o título, né? Que é um ateliê, são várias mãos, né? Trabalhando para formar esse ateliê e esse espaço, né? De comunicação das emoções e das intervenções de uma forma geral. E tem esses recursos aí, né, que são, acho que, não muito usuais em outros materiais, né, que é a possibilidade de serem baixados alguns anexos via o site da editora, né, via o QR Code. Então, apontando a câmera lá no livro didático, né, como o Fábio, acho que agora há pouco já mencionou, é possível baixar alguns desses formulários. Então, isso também é um incentivo, né, motiva a pessoa a buscar esse livro, a conhecer mais e arregaçar as mangas e partir para a sua própria experiência profissional. Então, foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu atingir, né, Fábio, a expectativa dos autores aí, né? Pelo menos a gente fica com essa impressão e tem esse desejo, né? Que tenha atingido aí essa expectativa de vocês. E é Muito isso, Ivan. Então, bom, todo muito mundo, bom. convido todos a conhecerem, a comprarem, enfim, e lerem, porque é um material muito interessante. Ô, Fábio, eu vou devolver uma palavrinha para você de minutos finais, mas já que a Irene soltou um spoiler aqui bem bom, eu quero chamar o Rael e a Gabriela, o Rael, nosso responsável pela área comercial, administrativa, nosso CEO aí, e também a Gabriela, que é responsável pela área de marketing, junto com a Denise Calomeno também, que está aqui com a gente, controlando tudo isso de maneira muito linda. Rael, Denise, Gabi, bora fazer sorteio e tem promoção? Fala aí, Rael. Boa noite, senhor Ivan Rabelo. Como é que vai o senhor? Bem, Cumprimentando pela maestria na condução. Parabéns, mais uma vez. O senhor sabe que eu sou seu fã. meu Deus. É, Cumprimentando a minha chefe, doutora Said. Cumprimento todo o time Nila que está presente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela live. Estamos de vento em popa, comercialmente falando. E falando da doutora Said, a Irene tirou as minhas palavras. Parabéns, doutora Said, pela publicação. A senhora, como diretora de publicação, é excepcional. A capa, excepcional, as páginas. Gostei muito. Tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso de venda. Depois eu gostaria de cumprimentar a doutora Carol de Recife, eu quero cumprimentar todas as revendas Nila presentes, lembrando que a doutora Carol agora colocou o marido, o doutor Carlos Pinto, que é advogado,
para trabalhar para nós, Ivan. Ela colocou o Carlos Pinto agora para fazer live na internet sobre avaliação psicológica e gestão de emoções. Então, eu gostei bastante sobre isso. Vamos lá. E mais, obviamente, todo mundo que está participando da live. Como sempre, aí nas quartas-feiras, a gente tem feito alguma coisa especificamente sobre o lançamento, Ivan. Então, nessa quarta-feira, nós vamos fazer a mesma coisa. Para quem for comprar e estiver presente aqui amanhã até o meio-dia, Ivan, nós vamos dar 10% de desconto no Ateliê das Emoções, compras pelo que eu chamo de chip, mas na realidade são as compras feitas pelo WhatsApp. Tá bom assim, Ivan? Muito bom, Rael, muito bom. Depois vamos pôr aqui no chat qual é esse WhatsApp aí. Perfeito. A Gabi, logo depois do sorteio, e tá lá, a Gabi já vai colocar aí o cupom especial especificamente para as pessoas que querem, que vão adquirir, tenho certeza absoluta que vão congestionar as linhas amanhã, Ivan, em relação à compra diretamente pelo WhatsApp. Ok? E aí, tem algum sorteio? O que mais que você tem de coisa boa aí pra gente? Temos sorteios, sim, temos sorteios de um exemplar do ateliê. Vamos lá, Gabi, assume aí para mim, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, Ivan, como nossa prática, né, em todas as lives, Aí. gostaria que você conduzisse aí, né, junto com o Fábio, para a gente fazer esse sorteio desse livro, super lançamento aí da Nila Press. Estou aqui a Muito bom, postos Gabi. para colocar o número da sorteada, ou do sorteado. Valeu. Gente, como vai funcionar? 43 de nós fomos lá no chat e marcamos a presença, tá? Então todo mundo que colocou lá no chat a presença tá aqui. Ô Fábio, então você como nosso mentor aí desse livro especial, fala um número pra gente de 1 até 43 aí. Fala aí. Vou privilegiar o primeiro. Por ter Olha! chegado cedo, né? Por ter se Quem? planejado. Número 1, muito bom. Quem é? Fernanda Silva Prado! Ô, Fernanda, você tá aí? Fala um oi pra gente Eu aqui pra estou saber. aqui, ó. Parabéns, Fernanda. Parabéns! Ah, Demais, que né? ótimo, demais. Viu? Fernanda, depois a gente da equipe de marketing vai fazer contato com você para pegar endereço de correio, tudo pra gente te mandar, Ótimo, combinado? combinado. Obrigado, viu? Feliz Boa noite demais. aí. Tá? Muito bom. Valeu, parabéns, Gente, Fernanda. ó, a gente está indo então para o finalmente, então eu só vou devolver a palavra para o Fábio fechar aqui para gente. Querido, o que que mais você Assinada, hein, quer? professor? Olha lá, autografado, hein? Tá vendo, ó? É, vamos Muito lá, bom. então, para as E aí, palavras Fábio? finais, né? Palavras finais aí. O que que você quer deixar de recadinho aí pra gente? Eu falava de que uma das forças humanas muito potentes, inclusive para a nossa saúde física e mental, conforme os estudos mostram, é a gratidão. Então, esse momento é o de agradecer. E a gente corre o risco de deixar alguém de fora, mas eu tenho que aqui, pelo menos, ensaiar e já pedir desculpas, né? Mas a gente precisa fazer isso. Primeiro, os autores que participaram da obra junto comigo, uma obra coletiva, né? Que já nomeei todos no início da live, né? Deixar meu carinho e gratidão pela parceria de todo o projeto, né? Também queria deixar meus agradecimentos especiais à Poliana Gonzalez. A Poliana, ela é psicóloga e coordenadora do programa Hábitos de Estudo. Ela prefaciou lindamente a obra, contando também um pouco da história do ateliê. Então, ela é uma colega também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela foi uma das precursoras
né, do ateliê das emoções, na parte da gestação do ateliê, na coordenação dos ateliês e execução dos ateliês que são executados, que ocorrem no campus central da UFRN, e onde nós trabalhamos é um campus do interior, a mais ou menos 120 quilômetros de Natal, a cidade de Santa Cruz, que é a Érica também, que gestou o ateliê, que participa com a gente do livro. Então, a gente quis que a Poliana também fizesse parte, né? A gente queria que a Poliana fizesse parte aqui, então, nesse prefácio, junto com a gente. Então, agradecer a Poliana e tudo que ela faz no PHE, com várias atividades que incluem também o ateliê. E aí o programa Hábitos de Estudo e todos os seus colaboradores, da psicologia e de outros cursos, a FACISA, Faculdade de Ciência da Saúde do Trairi, e o Serviço de Psicologia Aplicada, do nosso curso de Psicologia, que também tem uma atuação muito forte na interiorização da universidade e especificamente da psicologia. Deixar um abraço para os alunos que já foram formados e que estão em processo formativo, alunos que também passaram por mim. Um abraço para vocês. Do ponto de vista da editora, agradecer ao querido Ivan, não são 13 anos aí depois da minha primeira obra, Na Casa Meu do Deus. Psicólogo. Você tá O velho, Ivan, hein, amigo? Mas é você só. esse sou eu. Né? Muita gente me conhece pelo o estudo do comportamento do trânsito, né? A psicologia do trânsito, de tráfego. E há alguns anos, desde que cheguei na Facisa, em 2017, eu comecei a desenvolver uma linha de estudos, investigação e intervenção na saúde mental no ensino superior. Então, assim, é o meu segundo grande interesse atualmente. Então, o ateliê vem dentro dessa linha da saúde mental no ensino superior, né? Então, tenho artigos justamente com pesquisas em universitários de saúde mental. Então, meu segundo interesse de trabalho, que depois de alguns anos de trabalho, ele começa a ganhar mais visibilidade, né? Primeiro a gente trabalha, depois as coisas começam a ser publicadas. O ateliê está nesse contexto aí, né? E aí, então, o Ivan, a Irene Leme, que falou aqui para a gente, né? Participou durante todo o processo aí editorial, os revisores, tá certo? Destacar aqui também a parte de marketing com a Denise, né? Muito ativa, muito gentil, muito bom esse apoio, tá certo? E dentro desse contexto, os colegas da Nila que se pronunciaram aqui, que são os bastidores que muitas vezes a gente não acompanha o dia a dia, né? Do Rael, Gabi, agradecer as palavras de Said também, nessa sua exposição sobre as emoções, toda a equipe editorial, né, que julgou esse livro, né, e viu aí a inovação que ele possui, a potencialidade, né, de ajudar os psicólogos. E eu finalizo, não menos importante, né, a minha equipe, né, meu time familiar. Tá? A minha família, a minha esposa Lília e os meus 3 filhos, porque a gente arruma um tempo para escrever essas coisas, né? Mas são 3 pequenos, o Bento de Cristo, de 9 anos de idade, Benício de 5 e Bernardo de 3. Então, no meio de tudo isso daí, né? Quer dizer, a gente vai produzindo, vai escrevendo e tem que encontrar um tempo também para escrever, mas também de educar e cuidar da família. Um beijo para vocês do papai, tá certo? Então, acho que não esqueci ninguém. Qualquer coisa a gente faz os devidos reparos. Mas, gente, todo mundo que trabalhou no livro, direto e indiretamente, inclusive aquelas pessoas que participaram do ateliê, né, dentro do grupo terapêutico. A minha gratidão. Muito obrigado, meu querido. Parabéns pelo livro, parabéns aos demais autores que vão nos assistir depois também, devem ter ficado curiosos, não puderam estar aqui, mas vão assistir. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente encerra aqui, né, a nossa jornada Mentes Saudáveis, né, que a gente fez celebrando e também trazendo a luz a esse mês
da saúde mental e que ele não fique só nessas semanas do início do ano, que a gente se preocupe com a saúde mental das pessoas nas organizações, nos programas terapêuticos, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos filhos, né, que a gente possa levar isso o ano todo, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê. Fica atento aí nas redes sociais que vem lançamento por aí, tem novidade vindo. Muito Um obrigado, gente. abraço. Tchau, boa Valeu, noite. gente. Tudo Tchau, bom? Boa Valeu. noite, bom descanso. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado mais uma Valeu, vez. Fernanda. Tô Tchau, esperando, Fernando. hein? Aqui, o Ivan.